Começamos mais um episódio de Inspira Não Pira e hoje as mulheres vão amar a minha convidada. Por quê? Porque nós vamos falar de maternidade, mas de um tema muito específico da maternidade, que é o cuidado com o corpo depois que a gente se torna mãe. Eu vejo que esse é um desafio para muitas pessoas, né? As mulheres acham ali que criam uma ideia de que é impossível voltar o corpo, que é impossível se sentir bonita, estar ali em paz com o espelho depois que a gente vira mãe, porque a rotina muda, tudo muda. Falaremos disso. Mas eu trouxe ela, que é mãe, que tá com um corpo lindo, que faz um trabalho lindo, que é a Carol Borba. Ela é youtuber, ela é educadora física e ela tem ali um programa ela tem vários programas de treino para as pessoas fazerem em casa também, né? Isso. Então, Carol, muito obrigada por ter topado aqui o convite. Seja bem-vinda ao meu podcast. E eu quero agradecer, quero que você se apresente aí para o pessoal também, conte dos seus programas para daí a gente entrar no papo de maternidade. Eu que agradeço, Isa, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui e de tratar de um tema que eu amo, na verdade 2 temas, eu nunca imaginei que eu fosse gostar tanto de falar de maternidade até virar mãe. A gente ama. E a gente gosta de trocar muitas ideias, de aprender coisas novas e exercício físico sempre foi minha paixão, como você disse, eu sou educadora física e eu trabalho muito com treinos em casa. E antes mesmo de ser mãe, eu já cuidava de muitas mães, de muitas mulheres nessa situação, de não estar em paz com o espelho, de não estarem se gostando no pós-gestação. Toda aquela enxurrada de sentimentos que vem depois que a gente tem um filho, né? Aquela mistura doida de coisas que passam pela nossa cabeça. Só que eu não tinha vivido isso ainda. Então hoje eu falo com mais propriedade. A tua percepção mudou? Eu não sabia que você tinha já esse contato antes de ser mãe. Você tinha uma visão antes de ser mãe e depois mudou na hora que você se tornou mãe? Ou você sente que você permaneceu ali com a visão que você já tinha antes sobre isso, sobre esse cuidado com o corpo? Eu sempre fui uma pessoa muito empática, eu sou uma pessoa muito empática. Então, as mães, né, me traziam isso. E como eu trabalho muito com exercício em casa, eu acho que a grande maioria das pessoas acabam me conhecendo nesse momento que fica difícil de sair de casa. E aí começam a fazer exercício, buscar algo para fazer dentro de casa. Uhum. E aí eu tinha bastante contato. E sendo uma pessoa bem empática que sou, eu já sentia um pouco. Mas quando eu vivi, aí foi diferente. Então, viver isso... viver a maternidade me fez uma pessoa muito melhor, né? Uhum. Até mesmo para cuidar dessas mães que me procuram pelo meu lado profissional, mas que a gente acaba tocando também, falando um pouco do lado pessoal, a gente acaba tocando em outros pontos que tem a ver com emoção, a perda de peso e a emoção, voltar para o corpo, não voltar, o que eu tô sentindo, o que eu posso fazer, o que eu não posso. Então, eu me senti muito acolhida também, foi muito maravilhoso voltar a me exercitar no pós-gestação, me senti muito acolhida pelas minhas próprias alunas, porque eu tive que ficar parada completamente, a minha gestação foi de risco, eu fiquei deitada. Isso que eu ia perguntar, a tua gestação foi como? Minha gestação foi maravilhosa, eu consegui ressignificar algumas coisas que aconteceram. Então, eu falo que Deus pensou tudo tão certinho pra mim, ele é perfeito, né? Mas naquele momento ele foi tão maravilhoso comigo, tão bondoso, porque eu sou uma pessoa ligada no 220. Eu não paro um segundo. Eu faço muito exercício, eu fazia muito exercício. Você estava me contando como que era a tua rotina antes de engravidar, né? A minha também. Eu fazia yoga, eu fazia musculação, eu fazia exercício em casa, eu gravava meus treinos pro YouTube, gravava os treinos pra plataforma. Você já fazia tudo isso antes de ser mãe? Tudo isso, né? E uma pessoa me chamava pra uma aula de dança, eu ia. Uma aula de balé fitness, eu ia. Eu fazia tudo, absolutamente tudo. E aí, engravidei. Eu demorei um pouco pra descobrir que eu tava grávida. E quando eu descobri que eu tava grávida, eu tava fazendo corrida, eu tava fazendo musculação, fazendo tudo. Eu só tava sentindo meu corpo diferente, muito cansaço naquele momento. E o que tá acontecendo comigo? Descobri que eu tava grávida, fui ao médico, ele, que ótimo, pode continuar fazendo tudo que você faz. Só se você passar mal, mas esse cansaço é normal e tal. E aí, com 22 semanas, eu descobri que o colo do meu útero era curto. Então, ele falou, pisa no freio, agora não dá pra você fazer corrida mais. Agora não dá mais pra você fazer isso, pra você fazer aquilo. Agora você vai ter que fazer um repouso relativo. Então, do muito agitada, eu passei pro médio agitada, pro repouso relativo, que eu podia caminhar, eu podia fazer uma musculação leve, eu podia fazer um exercício em casa mais tranquilo. E aí, nesse momento, o que eu fiz? Falei, eu vou gravar aulas pro canal pra eu poder ficar de licença maternidade, digamos assim, licença maternidade, depois que a neném nascer. Então, eu fiz bastante exercício mais leve, mas eu fiz.
Até que com 28 semanas, se não me engano, 29, eu comecei a entrar em trabalho de parto. Eu entrei em trabalho de parto. E aí eu tive que parar tudo. Então eu falo que Deus foi muito lindo comigo, Deus é muito lindo, porque ele foi me tirando a minha maior paixão, que é fazer exercício, ele foi me tirando aos pouquinhos. Tipo, ó, agora você tá cansada, não dá pra você fazer muito exercício. Ó, agora você vai ter que fazer quase nada de exercício. Agora o corpo tinha mudado muito? Meu corpo mudou completamente. Porque tem gente que eu falo assim, tem gente que meu sonho era ser essa grávida que só vira aqui pra ver a barriga. Porque de costas não vê nada. O meu não, o meu mudou demais. Assim, ó, apareceu muita celulite, meu quadril abriu demais. Óbvio que eu engordei também muito, né? Mas não só do engordar ou não, mas o meu corpo mudou, assim, o desenho do meu corpo mudou, ficou muito diferente. O teu mudou também ou você foi aquela mãe fitness que fica só com a barriguinha? Eu não fui a mãe fitness, porque eu fazia muito exercício antes, então eu tinha o braço definido, a perna mais definidinha, tudo sequinho. E eu perdi massa magra. Então, se você me perguntar quantos quilos eu engordei 3 quilos na balança. 3. Eu engordei 27. Olha isso. Mas eu engordei 3 quilos, se a gente for pensar em composição corporal, eu perdi muita massa magra. A massa magra pesa muito mais na balança. Então, eu mudei a composição corporal. Então, com certeza, gordura, eu engordei muito mais de gordura, com certeza. Eu não fui fazer uma avaliação física, mas meu corpo mudou. Eu fiquei magrinha. Eu fiquei assim, uma ferpa de magra. Entendi. E aí, quando eu voltei depois, que aí eu tive um parto natural, e aí eu pude voltar rapidamente a fazer exercício. Mas aí você entrou no trabalho, eu te interrompi na hora que você falou do trabalho de parto, mas aí o trabalho de parto você conseguiu segurar por quanto tempo? Até 39 semanas. Eu segurei só uma. O meu entrou em trabalho de parto também por quantas semanas? 33. Aí eu só consegui segurar até 34. No dia que eu tive alta, o trabalho de parto voltou, eu voltei, ele nasceu. Olha só. Não, eu fiquei no hospital, hospitalizada até 34, depois eu fiquei de repouso em casa até 37. Ai, então eu fiquei sem poder levantar, não podia fazer xixi. A hora que eu quisesse, tinha que ficar, vamos lá, fazer xixi, então vamos devagarzinho no banheiro ali. Tomar banho, vamos tomar banho sentada. E aí eu tava te falando que eu consegui ressignificar esse momento da gestação, porque de uma pessoa super agitada, eu fui uma pessoa que não podia fazer nada. Só que, voltando àquilo que eu disse antes, que Deus prepara tudo pra gente. É só a gente estar aberto para entender e absorver aquilo que Ele faz pela nossa vida. E ter a sensibilidade de enxergar a bondade dEle em cada momento. Então, Ele foi tão bom comigo que eu pensei assim, não tenho mais nada para fazer aqui, meu Deus. O que eu vou ficar fazendo aqui deitada? Eis que surge uma seguidora na janela do hospital. Eu estava no 3º andar, o quarto, não me lembro direito. E ela, Carol! Eu... Peraí, tem alguém me chamando? Fui, botei a cabeça numa seguidora, que era de fora, foi lá pra me ver. Descobriu que eu tava que a maternidade era em tal andar e tal. Me mandou uma cesta. Eu mostrei que ela mandou a cesta, no outro dia a outra me mandou flor, Eu me senti tão acolhida, tão amada, um amor que eu não imaginava que eu pudesse sentir naquele momento. E aí, eu tive que mudar de quarto, inclusive, dentro do hospital, porque o quarto que eu tava não cabia meus presentes, eu não deixava ninguém levar embora. Não, vai ficar minhas flores aqui, vai ficar meu negócio aqui, vai ficar aqui, só vai embora comigo. Eu plantei muitas dessas flores no meu jardim, que são flores que duram mais, né? E quando eu voltei para casa, eu também me senti muito cuidada. Eu ficava só deitada na cama, então o meu marido levava café da manhã para mim na cama, a Van, que trabalha em casa, fazia almoço, cortava, picava frutinha, porque nem não podia ir lá embaixo, e aí ela levava na cama. Meu marido me ajudava, quer entrar na banheira um pouquinho hoje? Então, pera lá, me ajudava, me colocava na banheira, me tirava da banheira. Então, eu falo, olha, Deus me fez viver um momento tão especial, Ele me mostrou que eu sou especial, que eu mereço ser cuidada, que Ele estava ali de alguma forma usando outras pessoas para cuidar de mim. E diante de tudo isso, acabou que você nem estava então muito preocupada com a estética, né? Não. Tipo assim, porque como eu não imaginava que eu teria um parto prematuro, e o meu foi tipo, pá, pum, sabe assim, de repente foi. Eu fiquei a gestação inteira muito mal com o impacto das mudanças em mim. Eu me achava feia, eu não queria usar nenhuma roupa. Eu não curtia a gravidez, entendeu? Eu não fui uma pessoa que falou, nossa, eu curti a gravidez. Não, eu amo ser mãe, mas eu não gostava de estar grávida. Então, pra mim, pesou muito essa questão do espelho, sabe? De como eu tava. Eu lembro, meu Deus, da hora que eu me olhei no espelho pós-parto, assim, eu falei, meu Deus, será que vai ter conserto esse corpo? E aí, como foi pra você isso? A hora que você encarou ali o corpo pós-parto e essa nova realidade? Eu
também estava tão grata por ter conseguido, porque cada semana, cada dia para mim era uma vitória segurando a minha neném dentro da barriga. Então eu estava tão grata, tão feliz por ter conseguido que eu também não me importava. O meu corpo hoje, porque daí você vai falar assim, também não se engordou 3 quilos, é lógico que não vai se importar. Não, meu corpo é minha vitrine, eu trabalho com detalhes, né? O meu trabalho depende de eu estar trincada, definida, com a barriga de gominho, com tanana. Infelizmente, é o que a sociedade espera de uma pessoa que trabalha com isso. E infelizmente, uma pessoa que trabalha com alto rendimento, que está exposta a 100% na internet, ela depende disso. Então, eu fiquei, sim, insegura, mas, em contrapartida, eu estava tão cheia de gratidão por ter conseguido segurar minha neném até 39 semanas. O parto também foi era uma coisa para mim, um peso muito grande. Então, eu consegui, eu venci aquilo, que era o grande medo da minha vida. Então, eu não parei para olhar meu corpo. Eu parei para olhar meu corpo, Isa, foi quando eu já estava com uns 4 ou 5 meses de gestação, de pós-gestação, que eu senti que as pessoas cobravam. Eu recebi algumas mensagens assim, Isso que eu ia perguntar agora, teve esse tipo de comentário? Teve, que eu li uns 2, 3, mas só que pra gente que tá vivendo aquilo já pesa. Então, foram comentários assim, não tem mais bunda, só tem barriga, hein? Coisa assim. Gente, como as pessoas são cruéis, né? E aí eu tava naquele momento de preciso voltar 100% pra minha rotina, preciso voltar a comer direito, mas a minha neném, quando eu comia leite, quando eu comia não sei o quê, eu amamentava, ela não ficava bem, eu tava meio que embananada com a minha alimentação, com a rotina de treino ainda, e aí quando eu recebi esse comentário foi um choque pra mim, sim, um desses comentários aí. Aí eu falei, eu preciso voltar, é o meu trabalho, a minha família depende também do meu trabalho. Então, um choque de informações, de coisas que acontecem naquele momento, né? Então, pode ser que tenha muita gente assistindo a gente falando assim, engordou 3 quilos, não impactou em nada. Não, impactou, mas a gente sabe celulite, o impacto que tem pra gente, né? E fica diferente o corpo, né? Fica. Nunca vai voltar a ser como antes, como a gente estava falando. O corpo nunca vai voltar a ser como antes. Hoje, eu tenho um percentual de gordura mais baixo do que eu tinha antes, porque eu acho que hoje eu aprendi a lidar melhor com os obstáculos, né? Depois que você tem filho, você tem muito obstáculo para você encaixar uma rotina de treino, encaixar uma alimentação mais balanceada. Eu aprendi a conviver melhor com isso. Então, hoje, meu percentual de gordura, meu percentual de massa magra é maior do que o de antes, o percentual de gordura é menor. Mas o meu corpo, antes, ele era diferente. Hoje, o meu quadril ele é um pouquinho mais largo. Eu tenho uma hérnia no umbigo, então meu abdômen não é como antes. Então, nunca volta a ser como antes. Mas também a vida não é como antes. A vida é muito mais especial. A vida tem um brilho mais... É bem isso, as pessoas criam uma ideia e eu acho que esse é o principal... Acho que é a principal chave que precisa virar na cabeça das mães. Que a gente usa muito o termo voltar o corpo. Como que você fez para voltar o corpo? Como que faz para voltar o corpo? E eu, na minha percepção como psicóloga, a gente não volta o corpo. Não tem como a gente voltar para esse corpo, nem que a gente não tivesse tido filho. Não tem como voltar um corpo, porque o tempo passou, o corpo mudou e a gente não volta no corpo. A gente pode encontrar uma versão nova do corpo que seja tão bonita quanto, que seja tão saudável quanto ou até mais. Eu, por exemplo, eu gosto mais do meu corpo do que antes de ser mãe. Outro dia eu fiz um comparativo de foto minha, né? E eu falei, gente, se pegasse essa Isadora aqui da foto, do pós-parto do primeiro filho, e falasse pra ela, olha, 5 anos depois, com 2 filhos, você vai estar assim, ela ia ter ficado tão feliz. Não é nem se preocupar, ia ficar plena. Aí não chegaria no corpo, né? Mas então, assim, a gente tem que entender que o corpo não volta. A minha barriga hoje tem mais flacidez do que tinha antes, mas eu tenho 5 anos a mais. Eu tenho uma outra rotina, eu tenho outras prioridades, mas eu gosto muito desse corpo. Então, eu acho que a primeira chave que precisa virar é entender que o corpo não volta. Pode ficar muito bonito, você pode achar a melhor versão do seu corpo hoje, mas ele não vai ser o de antes. Então, acho que a gente precisa se desapegar um pouco desse antes, né? Mas pensando nas dificuldades, o que você acha que é a maior dificuldade para uma mãe de criança pequenininha? Não tô falando da mãe que o filho tem 15 anos. A mãe que ganhou o bebê agora, sei lá, tem 3 meses, 6 meses, 1 ano, mas que tem ali um filho pequenininho. O que você, para você, na sua opinião, é o mais difícil? Talvez o tempo e a culpa. O tempo e a culpa são 2 fatores que
impactam muito a minha vida hoje, sendo mãe e pensando em mim e tentando me colocar também como prioridade. A culpa do que, você diz? Culpa de deixar a minha neném, de não passar tempo com ela, de estar na academia, de repente, conversando com alguém depois que o treino acabou, mesmo que essa conversa dure 5 minutos, e que ela tá em casa sozinha. E ela não tá sozinha, ela tá com o meu marido, ou com a avó, ou com uma rede de apoio. Eu acho que isso pesa muito para quem é mãe de criança. Porque depois, a partir do momento que eles ficam independentes e crescem, eles já não querem mais tanto a gente. Mas até o momento que é mamãe pra cá, mamãe pra lá, mamãe pra cá, mamãe pra lá, a gente se sente muito necessária. E aí, deixar de lado um mamãe pra cá, mamãe pra lá, pra fazer alguma coisa pra gente, é como se a gente estivesse ferindo, machucando a criança de alguma forma. E não é. Verdade. A gente fere quando a gente não cuida da gente, quando a gente chega em casa estressada, pensando, não fiz nada pra mim hoje. E aí desconta no marido, a criança tá vendo você descontar no marido, porque o marido foi treinar, ele foi jogar futebol, porque os homens, eles conseguem fazer essa divisão dentro da cabeça deles, e a gente não consegue. Que uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não é porque eu tô indo lá jogar futebol que eu não sou um bom pai. Uhum. Não é porque eu tô indo pra academia treinar ou que eu tô fazendo um grupo de corrida que eu não sou uma boa mãe. Mas a gente mistura as coisas muitas vezes. Mas você tinha vontade de ir à academia e esse sentimento de culpa te travava, ou você não tinha vontade? Porque eu, por exemplo, eu não tinha vontade. Falava assim pra mim, eu tinha vontade do resultado da academia, mas eu não tinha vontade de ir fazer o treino. Então eu tinha ali um nível de cansaço e desânimo que, honestamente, não me dava vontade. Eu queria um milagre. Eu queria, Deus, opera um milagre em mim. Então, assim, eu não tinha isso. Você tinha essa falta? Isso era algo que você queria fazer e a dinâmica da rotina te impedia? Uhum. Eu tinha essa falta, mas não no momento que eu me dispunha a ir. Vou te explicar o que é isso. Então, eu dormia e falava, amanhã, quando for 8 horas, eu vou pra academia. Aí, naquela hora, é óbvio que eu acordava e não tinha vontade. Só que daí, quando dava 10 horas da manhã, e aí tava no olho do furacão, tudo acontecendo na minha casa, já não dava mais pra ir, aí eu pensava, poxa, por que eu não fui? Entendi. E aí batia o estresse da rotina, porque daí a rotina vem, e vem pesada. É o neném que não desgruda do peito, é o marido que sai, às vezes você tá sozinho, e você vai ter que dar banho, vai dar comida, não sei o quê, daí o neném fica com febre, aquela coisa toda. Você tá no olho do furacão, aí o estresse vem. O estresse vem e você desconta em quem tá mais perto. E aí eu pensava, não tô fazendo nada pra mim. Aí bati o estresse. E aí eu comecei a pensar nesse sentimento. Eu falava, poxa, eu não preciso me sentir assim todo dia, frustrada, porque era uma frustração muito ruim. 10, 11 horas da manhã, uma frustração terrível de eu não fiz nada pra mim, eu não me cuidei. E aí, por que eu não fui? Se eu tivesse ido às 8, se eu tivesse ido às 7, estaria tudo bem. Uhum. Então eu comecei a botar meu relógio pra despertar, pensando nesse sentimento ruim que eu tinha depois. De me olhar no espelho, de ver uma foto, de não gostar daquilo que eu tava vendo. Entendi. E, de repente, gravar um treino que eu tinha que gravar, que era o meu trabalho, e eu estar sem disposição nenhuma. E eu falava, não, eu preciso construir essa disposição de novo, eu preciso construir essa resistência de novo. Como é que eu vou construir se eu não estou indo fazer minha parte? Então, eu pensava nesse sentimento. E aí, hoje, eu reestruturei minha vida completamente, baseado nesse sentimento. Eu não tenho vontade de treinar o horário que eu vou, eu treino às 5h30 da manhã. Eu não tenho vontade de treinar às 5h30 da manhã. Vários Mas dias você eu acordo... entendeu que era uma prioridade na figura toda. Porque se eu deixar pra ir às 8, a minha filha tá acordando. E aí ela tá acordando, ela tá tomando café da manhã, eu amamento até hoje, ela vai pedir tetê. Quanto tempo ela tem? 2 anos e 5. Ai, que gracinha. A gente acabou de gravar sobre amamentação. E aí ela vai pedir tetê, ela vai me chamar, ela vai... E aí eu não vou conseguir ir. Muitas vezes eu acabei indo treinar a hora que eu colocava ela pra fazer a sonequinha dela da tarde. E aí eu ia. Só que eu conheço meu corpo. Eu sei que meu corpo não funciona bem à tarde. À tarde eu já tô desacelerando. À tarde, depois do almoço, eu tenho sono. Eu construí minha vida toda tirando uma sonequinha pós-almoço. Então, meu corpo tá adaptado a isso. Então, eu me conheço muito bem. E me conhecendo muito bem, eu entendi que eu precisava me organizar para não conseguir ter mais, para não ter mais o sentimento de frustração, para que a maternidade fosse mais leve para mim. Uhum. E a alimentação, como foi para você essa parte de alimentação? Vou falar por que eu pensei isso. Para mim, uma dificuldade que eu tive muito... mas eu demorei para organizar as peças e falar, beleza, essa é a minha análise, eu preciso mudar isso aqui. Então, para mim, era muito difícil não comer, por exemplo, um doce à noite, um brigadeiro, um bolo, um lanche, coisas mais gordurosas,
Porque eu compensava o meu emocional nisso. Então, por exemplo, eu tava lá frustrada, igual você tá falando. Só que eu não percebia, eu não entendia tudo isso, eu não tinha feito todo esse link. Então, eu tava meio que sem fontes de prazer. E aí eu queria fontes de prazer e a fonte de prazer mais rápida que eu tinha era a comida. Por quê? Eu não dormia. Eu não transava, eu não saía, eu não encontrava as amigas. Naquele pós-parto ali, você meio que não faz nada. Então, qual era meu prazer? Compra online e comer. Compra online eu também fiz muitas. Muita, madrugada, Nossa, madrugada aqui, ó, dando mamar aqui, ó. Isso. Então, eu tinha ali, e eu demorei muito para entender o impacto disso. Então, para mim também, uma outra virada de chave foi entender assim, pera... Não dá para eu continuar nesse ciclo aqui que eu tô insatisfeita, compro, fico insatisfeita, compro, fico insatisfeita. Então eu fui olhar o que eu tinha que fazer. Eu tinha que ter outras fontes de prazer. Então uma coisa que me ajudou muito nesse processo de voltar o corpo, de voltar à rotina de antes que me levava a um corpo que eu gostava, foi entender que, por exemplo, o trabalho era a parte que trazia prazer para mim. Então, eu sou escritora, então eu escrever. Quando eu escrevi, eu tinha menos vontade de comer um doce, por exemplo. Então, eu fui juntando as coisas e eu fui entendendo que a alimentação, ela não podia também estar sendo uma fonte ali de escape para mim. Comecei a mudar isso. E uma outra coisa foi conseguir entender que não é porque eu não conseguia fazer que nem antes, que eu não ia fazer nada. Então, eu lembro que um dia eu estava conversando com meu marido, eu falei que eu precisava fazer alguma atividade física por causa que eu estava muito insatisfeita com o meu corpo, que para mim era importante, mas que eu não estava conseguindo pôr na rotina o ir à academia. Aí eu falei pra ele, acho que eu vou comprar um elíptico. E aí ele comprou um elíptico pra mim, deu uma semana, ele chegou um elíptico pra mim em casa, ele falou, quando você conseguir, você faz. E eu me propus, eu lembro que na época eu tinha lido sobre o método Kaizen, eu não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar. Que é assim, qualquer mudança que você fizer, ela já te favorece pra uma mudança maior. Então, eu não faço atividade física, mas eu preciso fazer, eu vou fazer 1 minuto. No outro dia eu vou fazer 2 minutos. 1 minuto é melhor que 0, né? Então ele é tipo... O menor esforço que você puder fazer já é suficiente para você fazer outro. Então eu falava, eu vou fazer o tempo que der. Então meu filho dormia, eu punha ele no sling, porque ele só dormia no colo, sei lá, por muito tempo ele dormia só no colo. Se eu punha no berço, ele acordava. Eu punha em tal lugar, ele acordava. Então eu fazia ele dormir no sling, ia pro elíptico e fazia 20 minutos, meia hora, 1 hora. Mas aquilo foi me dando um senso de, poxa, dá para fazer alguma coisa. E ali eu comecei era o que eu podia fazer. E aquilo começou a me ajudar, porque daí eu comecei a cuidar da minha alimentação, eu comecei a fazer o elíptico, e aquilo foi caminhando para eu começar a ver o meu corpo mudando, e isso me dava gás para fazer outras coisas. E aí, dentro do teu trabalho, de você vendo tudo isso, você acha que as mulheres, mães no geral, sentem mais dificuldade com a alimentação ou com o exercício? Com as duas coisas. Porque acontece exatamente isso que você falou. A gente está num momento, no pós-parto, sem nada para fazer, sem nenhum tipo de prazer. E a gente acaba descontando na comida. E isso é muito normal. Para mim, foi um pouco diferente. O exercício é o meu trabalho. Eu gosto muito de me exercitar. A alimentação, ela vem junto. E tem muito disso que você acabou de falar. Quando você tem um bom hábito, você consegue gerar outro bom hábito. Porque você fala, não vou desperdiçar o esforço que eu tive para fazer um treino hoje, para fazer meia hora de elíptico, comendo essa fatia de bolo. Aí você fala, não vou desperdiçar. Talvez amanhã eu coma, mas hoje não vou desperdiçar. Então, quando você consegue linkar esses bons hábitos, tudo fica mais fácil. Eu sinto que as mulheres, elas têm dificuldade nas duas coisas. Porque a gente quer o prazer da alimentação, a gente busca aquilo para tentar compensar as faltas emocionais que a gente tem, principalmente naquele momento, e o exercício precisa de tempo para fazer. As pessoas acham que o exercício, um treino bem feito, tem que durar 1 hora, e não é 1 hora de um treino bem feito. Você pode fazer um treino bem feito de 10 minutos. E é exatamente o que você falou, 0 é 0, 1 é melhor que 0, 1 minuto é menor que nada, 2 minutos... Qual que é o programa teu de treino que é o mais curto? 12 minutos, chama Power Hit. Gente, 12 minutos, a gente consegue 12 minutos no dia. Todo dia, consegue, facilmente. Eu criei ele justamente por isso, para mulheres, é um programa voltado para mulheres que não tem tempo. Então, eu falo, acorda 15 minutos mais cedo que dá tempo. Eu comecei a acordar muito cedo depois de virar mãe, justamente por isso, porque eu achava que eu não tinha tempo. Não tenho? Então eu vou ter. E aí eu faço a minha soneca à tarde junto com ela.
Então eu encontrei tempo, eu encontrei uma forma de não me sentir tão cansada também, reajustando os meus horários. E a alimentação é uma coisa que ela vem junto. Quando você está treinando, você fala, poxa, eu já estou me esforçando tanto, por que eu não vou me alimentar bem? E acho que ter um direcionamento também faz diferença, né? Porque, por exemplo, o meu cunhado, ele é nutricionista, então ele elabora pra mim a minha dieta. Então, uma coisa que era frustrante pra mim era pensar assim, ai, eu não sei o que é pra eu comer, eu não tô comendo nada, tipo assim, não tô seguindo nada, então eu vou comer qualquer coisa. E aí eu lembro que um dia eu pensei assim, não, eu vou parar com isso. Eu vou ter a dieta, porque daí eu, pelo menos, se eu comer uma coisa fora, é uma dentro de outras. Então, sei lá, se eu faço 6 refeições no dia, se eu fizer uma errada, é melhor eu estar fazendo 5 certa do que eu estar fazendo 6 erradas. E as pessoas não têm esse pensamento, né? No geral, toda vez que eu vejo que as mães me escrevem, é tipo assim, ah, eu não sei o que comer. Ah, porque eu não vou conseguir fazer dieta mesmo, então nem vale a pena começar. Mas vale, porque 6 refeições é melhor que 5 sejam certas e você vai mudando isso aos poucos, né? E as pessoas não têm isso. E eu lembro que daí meu filho era pequenininho, eu falei, quer saber, eu não vou ficar esperando circunstâncias. Eu vou ter a dieta pelo menos para eu saber o que era. E eu lembro que eu resisti em pedir pro meu cunhado fazer, porque eu não queria me pesar. Porque ele queria o meu peso para fazer uma dieta que contasse as calorias do jeito certo para mim. E eu não queria me pesar, não queria me pesar. Daí eu falei pra ele, você jura diante de Deus que você não vai contar meu peso para ninguém? Aí ele, eu não vou. E aí eu fui. E ter para mim, saber o que eu deveria comer, me ajudava muito até na rotina, porque o bebê ali no comecinho meio que não tem rotina, né? Você vai ali sobrevivendo, dormiu, acordou, você não tem hora, tantas vezes você acorda à noite. Então, saber o que eu tinha que comer em cada horário me ajudava. Mas isso é organização. Né? Eu uso essa palavra para qualquer momento da vida, sendo mãe, não sendo mãe, para qualquer momento da vida. A organização facilita a nossa vida. A organização, ela nos traz tempo. Você pode pensar, mas eu vou ter que me organizar para fazer essa dieta que o nutricionista me passou. Eu vou ter que ir lá no mercado comprar tudo. Mas você já vai no mercado comprar outras coisas. A partir do momento que aquilo virar automático, aquilo é um hábito. Você comer naquele horário, fazer daquele jeito, é prático. Te dá mais tempo para poder estar com seu filho, para sobrar tempo para fazer exercício. Então, se organizar com a alimentação é a melhor opção que a gente tem nesse momento. É verdade. E uma outra coisa que eu entendo também é que, assim, a gente precisa parar de colocar, e eu acho que involuntariamente a gente faz isso, que é colocar o filho como um obstáculo. Tudo é porque eu tenho filho. Porque eu tenho filho. E o filho, eu entendo que a rotina com o filho, ela é mais puxada, ela tem mais dificuldades e desafios. Mas, ao mesmo tempo, o filho também pode ser motivo. Então, para mim, hoje é muito mais importante a minha alimentação ser saudável pelo meu filho do que eu justificar a minha alimentação não ser saudável com o meu filho. Exatamente. Eu tô comendo, eu não faço dieta porque eu tenho filho. Mas não. Isso até mesmo na gravidez. As pessoas falam, eu tô grávida, agora eu vou comer de tudo. Meu Deus, tem tantos estudos hoje que comprovam que uma inflamação, que a gente nem sabe que a gente está gerando, uma inflamação que seja baixa, crônica, a gente pode fazer com que o nosso filho não se desenvolva com todo o potencial que ele poderia. Então, uma alimentação mais limpa possível durante a gestação é o que a gente pode fazer de melhor por nós e pelo nosso filho. Isso é verdade. E depois também, porque tudo é exemplo. A minha filha ama comer queijo cottage. Pode ter queijo requeijão, pode ter queijo parmesão, o que for. Ela gosta de comer o cottage, porque ela me vê comendo cottage. Ela fala assim pra mim, quando ela tá brincando de comidinha. Mamãe, tô fazendo um hambúrguer, tô fazendo batatinha frita, pra você tem alface. Porque ela vê isso dentro de casa. Então é o exemplo. O meu sobrinho é muito assim. A minha irmã era atleta, né? E ela de fisiculturismo. Então ela sempre teve uma vida muito regrada, de treino, de exercício. E a melhor brincadeira do meu sobrinho é treino. A alimentação dele, nossa, ele gosta de comer panqueca de banana no café da manhã. Aí tem hora que ele fala assim, mãe, eu estou querendo comer uma coisa saudável. Aí tem hora que ele fala, hoje eu quero comer uma coisa não saudável. Porque ele já tem esse entendimento, né? Do que é saudável, do que não é, da importância. Então, o exemplo é muito importante, a gente ter essa conscientização de que, como mãe, a gente tem... É mais importante que a gente tente se cuidar pra gente estar melhor pra eles e também pra ser exemplo pra eles, né? E tem uma coisa que, voltando naquilo que você falou um pouquinho antes, as pessoas dão o filho como justificativa, porque essa é uma desculpa que todo mundo aceita. Eu não tenho tempo, eu tenho filho. Eu não tenho tempo porque eu tenho filho. E as pessoas aceitam isso, porque realmente é uma justificativa plausível, mas quando você coloca numa balança as duas coisas, você está colocando você, sua saúde, você tem que ser prioridade para que seu filho também possa
ter bons exemplos, para que seu filho possa ter boa saúde, para que seu filho possa ter a tua melhor disposição, o teu melhor humor. Então, colocar na balança e entender que não vamos jogar nas costas do filho, né? A responsabilidade é minha, eu não fui porque eu não me organizei, eu não fui porque eu tive preguiça. Assumir isso e encarar essas dificuldades, esses pontos negativos que a gente carrega, é muito importante para fazer a virada de chave. O que você acha que pode ajudar uma pessoa a ter essa honestidade e a ter essa virada de chave? Ai, é difícil, porque cada pessoa funciona de um jeito. Eu vejo muitas mães que chegam até mim que falam que o que fez a virada de chave foi a insatisfação com o corpo. Então, a virada de chave para a maior parte das mães que chegam até mim foi o impacto de enxergar o corpo através de uma foto. Porque no espelho, a gente foge do espelho muitas vezes. Então, a gente não quer olhar, a gente se troca ali rapidinho, a gente não olha, a gente está de costas, a gente não encara o espelho, a gente não coloca uma roupa mais justa que a gente sabe que vai apertar, a gente não se pesa e por aí vai. Agora, a foto... Quando alguém tira uma foto sua e posta uma foto sua, quando alguém... E aí você vê aquele ângulo e você fala, as pessoas estão me enxergando assim. E às vezes algumas mulheres são corajosas a ponto de botar um biquíni e falar, agora eu vou começar a botar um biquíni, um top, um shorts, e tiram foto de frente, de lado, de costas, e a hora que elas se veem de costas, a hora que elas se veem de lado, elas falam, eu vou começar. Então, para muitas, essa é a chavinha de virada. Pra você, qual foi? Por exemplo, assim, qual foi a virada de chave pra você pra falar assim, beleza, a rotina não tá favorável, não tá fácil, meu ambiente não tá favorecendo aqui pra esse estilo de vida, mas eu vou pagar o preço. 2 pontos. Pra mim foi uma foto que eu vi, que já estava com 4 meses, e eu sempre idealizei a minha gestação. E minha gestação não foi como eu idealizei, eu não pude fazer exercício, eu tive que ficar deitada. E eu idealizava voltar para o meu corpo de antes, né? Aquela velha história. Imagina, eu engordei 3 quilos, com 1 mês eu já vou estar no corpo de antes, e não estava. E aí, quando deu 4 meses, 5 meses, eu via foto, e as fotos que eu olhava eram fotos de não posadas, porque as fotos posadas a gente consegue se colocar no lugar, né? Então, as fotos que eu olhava eram fotos tiradas aleatórias. E eu vi numa foto aleatória que eu tava com a barriga ainda bem estufadinha, que eu tava com o braço muito fininho, que eu precisava me dedicar mais naquilo. E aí eu falei, não, eu vou começar. E aí o outro ponto foi o meu trabalho. Porque as pessoas esperam de mim muita coisa. E eu falei, poxa, eu posso fazer. O parto me trouxe isso. Eu tinha muito medo, era muito cética. Eu não conseguiria nunca ter um parto normal, um parto natural. Então eu trabalhei isso a minha gestação toda, porque me falaram lá no início, nossa, tem tanta mulher que se inspira em você, na sua força, na sua resistência. E no momento que uma mulher mais precisa de força e resistência, você vai arregar. Então isso aí foi... Eu falei, não, então tá bom, então eu preciso tentar, não por mim, mas por outras mulheres que também estão aqui, me enxergam, eu sei da importância do parto natural, do parto normal, então vamos. E aí eu também pensei nisso, falei, eu consegui ter um parto normal, louco, que era o maior medo da minha vida, por que eu não vou conseguir voltar no meu corpo? Calma, vamos lá, vou me organizar. Uhum. Então foi isso, foi a importância que eu enxergo do meu trabalho, em inspirar outras mulheres e também a foto que eu vi. E conseguir voltar para isso, como que você acha que isso impactou daí o teu emocional? Quando você viu que você conseguia? Nossa, quando a mulher percebe que ela consegue ser melhor do que antes de ser mãe, ter um corpo até mais bonito, que agrade mais ela, não mais bonito dentro de padrões, a gente não tá falando isso, mas um corpo que agrade ela quando ela olha no espelho, é uma enxurrada de autoconfiança, de autoestima. Então, hoje, eu me enxergo uma mulher muito mais empoderada do que antes. O meu corpo antes era hoje é outro, mas eu sou muito mais confiante do que eu sou capaz. E isso não é só no exercício. Então eu sou confiante que eu sou capaz, vou fazer um treino de corrida. Não, não é isso. A gente arrasta isso para os outros âmbitos da vida. Então você passa a se achar mais poderosa para, poxa, eu vou encarar esse desafio no trabalho. Eu vou encarar isso aqui, não, eu vou conseguir. Você deixa de duvidar de certas coisas que antes você duvidava. Nossa, isso é muito real, porque eu falo assim, eu sempre falo que autoestima, as pessoas têm uma ideia de que a autoestima é ligada com o espelho. Tipo, a autoestima é eu me achar linda, a autoestima é eu ser muito bonita. E eu falo que a autoestima ela tem pilares. E tem vários pilares que
que a gente precisa estar olhando para o nosso rendimento, para o nosso desenvolvimento, para a gente ver se a gente está se admirando ou não. Porque a autoestima, para mim, é a gente amar quem a gente admirar. E para mim, uma das coisas por um tempo eu pensava assim, gente, se eu tô mal assim, né, com essa visão, tá tudo difícil, deixa eu olhar pra minha vida num inteiro, sem olhar pra comida e pro treino, no geral. E eu via que meio que a minha falta de motivação, ela não vinha só não era pensar em alimentação e treino, mas era no geral. Tinha várias outras áreas da minha vida que eu tava negligenciando e eu não tava olhando para elas e eu não entendia que aquilo impactava. Então, quando eu aprendi a olhar para minha vida, para as áreas da minha vida, e eu decidi cuidar mais de todas elas e ser melhor em todas elas, eu passei a ter mais força para querer fazer isso. Então, uma coisa puxava a outra. Quando eu cuidava disso, eu tinha mais força nas outras áreas. E quando eu também cuidava das outras áreas, eu tinha mais força nisso. Uhum. Por exemplo, tem gente que fala assim, não, porque eu não consigo, tá muito difícil. Só que daí você vai olhar para a vida delas, esquece a alimentação e treino. É uma pessoa que reclama o dia inteiro da maternidade, que trata mal o marido, que não tá mais sendo, sabe assim, uma amiga presente, não tá mais tratando as pessoas bem, não tá mais fazendo nada por ela. Então, não é sobre o corpo. Então, acho que esse olhar é importante, né? Para as mulheres que estão nos assistindo, que tá difícil voltar à rotina, tá difícil fazer exercício, cuidar da alimentação. Eu entendo que esse é um olhar que é difícil da gente ter, da gente falar, vem aqui, vamos olhar agora para toda a tua vida. Mas olhar para todas as outras áreas da vida, eu acho que é importante, porque uma coisa puxa a outra. O que você falou é muito perfeito, eu amo essa ideia e acho que com toda mãe que a gente conversa é isso. A gente descobre uma força que a gente não tinha. E não é força do tipo, é para aguentar a madrugada. Não, mas a gente descobre que a gente consegue dar conta de muitas coisas que a gente não dava. Eu hoje, por exemplo, eu faço muito mais coisa profissionalmente que eu fazia antes. Por quê? Porque eu fui descobrindo que eu consigo fazer as coisas e que não é porque eu não tô fazendo de determinado jeito ou do jeito que a fulana faz que eu não vou fazer. Então, eu fui descobrindo que eu consigo fazer as coisas do meu jeito. Eu fui descobrindo o meu jeito de fazer e daí foi funcionando. Uma pergunta. Você acha que a comparação atrapalha nesse ponto? Por exemplo, a pessoa que tá, a sua aluna lá, a sua seguidora, tá lá com o peso... Eu, Isadora, tô lá assistindo a Carol. Engordei 27 quilos, a Carol engordou 3, a Carol trabalha com isso. Você acha que essa comparação do tipo, ela consegue ou não, isso traz um impacto negativo para esse desejo de mudança? Pode trazer um impacto negativo. Eu falo para as pessoas que elas têm que ter muita responsabilidade com quem elas seguem em rede social. Hoje, a gente está vendo todo mundo, absolutamente todo mundo, expondo a sua vida. Só que tem vidas ali que não são vidas de verdade, que são vidas forjadas. Então, tenha muita responsabilidade com quem você segue, porque isso impacta a sua saúde e sua saúde mental também. Então, eu engordei na minha gestação 3 quilos. Eu falo para as pessoas que elas vão engordar 3 quilos? Não é nem saudável engordar 3 quilos. Eu engordei porque eu tive uma mudança de composição corporal por conta do meu estilo de vida, que não é o estilo de vida da maioria das pessoas. Eu sempre sou muito clara e transparente quando eu falo sobre isso e sobre mudanças no corpo. Então, eu sempre tento passar muita verdade dentro da minha realidade, né? Não minto, não tenho vergonha de falar certas coisas. Esses dias coloquei até eu e meu marido tendo uma DR lá em casa. E aí alguém me mandou assim, nossa, Carol, você não deveria expor seu marido assim. Eu não filmei escondido. Ele sabia que eu ia postar. Eu falei, posso postar? Pode postar. Então tá bom. Porque eu quero mostrar que a minha família não é uma família margarina. A minha casa, a minha maternidade não é uma maternidade 200%. Eu dou o meu melhor, mas nem sempre é. De ninguém é, né? De ninguém é. Então, você fazer uma comparação de corpo com uma pessoa que, de repente, saiu de uma gestação e não contou pra ninguém, mas que foi lá e fez um procedimento estético, e aí ela fez uma cirurgia plástica, e aí ela volta falando que ela tá com aquela barriga perfeita e lisa, um mês depois da gestação, e tá. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade. A responsabilidade é nossa. De saber e de entender quem a gente segue. E de filtrar esse conteúdo, né? Eu sei o que essa aqui fez isso, mas eu sei da realidade dela. Muitas vezes a gente nem sabe se a pessoa fez uma plástica, se não fez. Muitas vezes a gente não sabe, mas entender que cada realidade é uma, que cada prioridade é uma, e entender que nós temos que fazer o melhor que a gente pode, o que está ao nosso alcance. O que a gente estava falando a respeito de organização é isso. Se a gente conseguir colocar na cabeça das mulheres que elas têm responsabilidade, sim,
com a mudança do corpo delas, com a mudança da rotina, com a organização, talvez elas fiquem mais felizes. Mas ficar seguindo só gente que fala mal, que faz graça com a maternidade, falando só de pontos negativos, isso aí tá em alta, tá no hype. Eu não acho legal. Eu não acho legal falar nem de brincadeira que minha filha é isso, que minha filha é aquilo. Eu não acho. Minha filha é uma dádiva, minha filha é um presente de Deus na minha vida. Ela mudou, ela trouxe muitas mudanças na minha rotina, só que são mudanças para minha evolução, que trouxeram muita coisa boa também. Então, a responsabilidade até nisso, de ficar consumindo conteúdos que estão escondidos atrás de vertentes de humor, mas que estão fazendo com que você só enxergue o lado pesado e difícil da coisa. É difícil ficar... Eu nunca tinha pensado por esse ponto, de ver o quanto conteúdo que a gente consome, ainda até de humor, talvez, assim, traga pra gente, pode trazer a gente uma ideia de uma visão negativa sobre a maternidade. Pode ser difícil ficar acordada de madrugada? Pode não, é difícil. No outro dia a gente acorda bem mal-humorada, principalmente as mães que no outro dia ainda tem que ir trabalhar fora de casa. Mas durante o período que eu precisei ficar muito acordada de madrugada, eu fazia comprinhas online. Ou quando eu não comprava, eu tava ali rolando a tele, nossa, que legal, não sei o que, nanã. Aí eu dormia e às vezes eu acordava e falava pro meu marido, ai, tira uma foto. Porque eu acordava, ela tava assim, ó, no meu peito, eu toda descabelada, toda. E são as fotos que eu mais gosto de ver hoje, que são as fotos daquilo que é real, daquilo que ficou tão verdadeiro e que não volta mais. Então, uma coisa que eu colocava na minha cabeça sempre, todas essas dificuldades, elas não vão voltar mais, elas vão passar. E todas essas dificuldades têm um lado muito bonito, que é essa conexão com o seu filho, essa necessidade dele estar perto. E uma vez um vizinho falou assim pra mim, nossa, eu tô vendo sua filha crescer tão rápido. Aí eu falei, tá vendo? Ela já tá compridinha, né? Aquela conversa de vizinhança. Aí ele falou assim, eu vejo ela, eu fico... Um homem falando. Eu vejo ela e eu fico com o meu coração, assim, apertado. Eu falei, sério? Mas por quê? Porque minha filha foi embora para estudar. Ela foi essa semana. Aí eu falei, eu imagino. Ele falou assim, e o que mais me dói é pensar que quando ela era criança, quando ela era bebê, ela queria dormir na minha cama e eu não deixava. Hoje eu entro no quarto dela, o quarto dela tá vazio. E eu fico pensando, por que eu não deixei ela dormir comigo quando ela queria? Então, até isso que as pessoas ficam julgando e falando, não deixa, não, você quer, vai estragar isso, vai estragar. Poxa, vai passar. Daqui a pouco eles não vão querer dormir mais com você. Então, tudo tem um lado pesado, mas tudo tem um lado positivo. Se a gente conseguir colocar na balança para enxergar mais o positivo do que o negativo, a nossa vida, a nossa maternidade é mais leve. É verdade. E outra coisa também, é importante a gente acolher o que a gente está sentindo. Eu acho que também muitas mulheres, elas meio que vão engolindo ali um monte de sentimento e elas não se permitem sentir. Porque, por exemplo, é o que você falou, é difícil? É difícil. Tem dificuldade, é difícil você passar a madrugada acordada. Só que, eu senti o difícil, o que eu faço com esse sentimento de que é difícil? Então eu vou conversar com alguém, eu vou resolver, eu vou fazer algo por mim, eu vou fazer alguma coisa para que ele seja menos difícil. Então eu acho que isso é uma coisa, no livro de maternidade eu falo muito sobre a gente acolher os nossos sentimentos. Não vou chegar para uma mãe nunca e falar, não, mas não é difícil, não. Eu não sei a rotina dela, não sei a realidade dela, não sei quantas vezes o filho dela acorda. E para algumas pessoas é mais difícil ainda, né? Porque tem pessoas que são ansiosas, que elas ficam pensando assim, ó. Eu tô acordada agora, mas amanhã eu vou ter que acordar às 8, e aí depois eu não vou ter nem tempo de dormir. Quando for meio-dia, eu vou estar caindo de sono. Ela tá pensando no sono que ela ainda vai ter meio-dia no outro dia. E eu passei por isso. Eu tinha essa sensação de madrugada, às vezes eu acordava, ai meu Deus do céu, amanhã quando for 1h da tarde eu vou estar morrendo de sono, eu não vou aguentar fazer mais nada, daí eu vou ficar muito mal-humorada, daí vinha um monte de coisa na minha cabeça. E aí o que eu pensei? Isso aqui é pensamento, isso aqui nem aconteceu ainda. Por que eu estou inventando na minha cabeça que isso vai acontecer? Só porque aconteceu ontem não significa que vai acontecer amanhã. Então vamos com calma, porque de repente de manhã ela vai dormir um pouquinho mais e eu vou conseguir tirar uma sonequinha um pouquinho maior. Então, vamos com calma. E isso tudo é uma questão de trabalho psicológico, mental também, para não deixar a ansiedade engolir a gente. Não sei se você chegou a usar aquele aplicativo que fala dos saltos do bebê. Eu lembro que quando o meu nasceu, eu também, eu apaguei também. No segundo salto, foi assim, ó. Porque o aplicativo, ele basicamente fala assim, ó, daqui uns dias tá chegando o salto. Aí você já começa... Não, e ele coloca ainda período difícil. Uma nuvem negra, uma nuvem negra, uma nuvem de tempestade, dias tá chegando o salto. Aí, quando tá o salto, o que vai acontecer? Seu filho vai chorar mais, seu filho vai pedir você, seu filho vai ter um comportamento assim. Aí você já fica pensando assim, meu Deus,
Quando passa ele, fala assim, tá bom, agora daqui 30 e tantos dias tem de novo. Ele vive uma contagem esperando o pior. Às vezes ia chegar naquele dia, o filho nem ia estar daquele jeito. Mas a gente já tá tão neurada, a gente já tá tão... que a gente acaba até deixando o bebê doido. E a gente começa a observar só o sinal negativo. Ah lá. Sofrer. Então eu já ficava, eu vivia nervosa esperando o tal do salto. Aí deu o segundo salto, eu falei, não, chega, apaguei esse aplicativo, eu não quero mais saber. Porque às vezes eu quero descobrir o salto já no último dia dele. Falando, isso aqui é salto, passou, acabou, veio o próximo. Então a gente não fica sofrendo. Então isso é muito verdade. A gente escolher como a gente consome um conteúdo, a gente escolher como como a gente vai encher o nosso dia, né? Eu acho que a gente buscar inspiração é legal. A gente buscar pessoas que nos motivem, que nos deem motivo para cuidar da gente, para ter um olhar diferente, é muito bom. Porque a gente ressignifica daí as experiências. Igual eu queria ter tido um olhar maduro como o seu, por exemplo, diante das experiências. Quando você fala assim da tua gestação, do período de hospital, você teve um olhar que conseguiu mudar a tua perspectiva. Eu não. Para mim foi tipo... Eu falo assim, eu precisei de 1 ano para me recuperar do meu filho ter nascido prematuro. Mas esse olhar eu tive depois. Naquele momento, quando aconteceu, eu só sabia chorar. Então, depois que eu fui ver, nossa, mas tá gostosinho dormir até tarde, hein? Por que eu dormi assim? Ai, que delicinha. Ai, traz uma frutinha, não sei o que pra mim. Ai, eu tô com vontade de comer nananã. Então, foi ali, no durante. E o depois que me fez enxergar tanto sentido nisso. Eu acho que sempre é tempo da gente olhar pra trás e enxergar aquilo que a gente viu, que a gente passou. Porque com certeza veio muito aprendizado. Eu falo assim, eu passei de uma maneira muito amarga. O primeiro ano do meu... E foi tudo assim, ele nasceu prematuro, você ganhou o bebê... Ah, não, mas acho que a sua foi perto do meu segundo, porque ela tem 2 e... Então, 4, o meu primeiro, ele tem 5 anos, ele nasceu prematuro. Daí, na hora que ele tomou a vacina, que a gente já poderia viver, veio a pandemia. Então, pegou um período muito... Foi muito ruim pra mim emocionalmente. Eu fiquei uma pessoa muito diferente. Hoje eu consigo ver que a Isadora tá sendo um pouco mais normal do que era. Mas eu fiquei emocionalmente muito instável. Foi difícil pra mim. E eu não conseguia ter esse olhar na época. Hoje eu olho e falo, putz, que dó dela. Eu queria poder falar pra ela, calma, vai melhorar, você vai ficar bem. Só faz o que dá pra fazer, que vai tá bom, que você já vai conseguir. Mas eu tinha ali muita exigência, eu achava que eu queria dar conta de tudo. E não, na verdade, eu acho que a gente não precisa dar conta de tudo, mas a gente precisa dar conta do que a gente pode fazer por nós, assim, é o básico. A gente não precisa abraçar o mundo, mas tem um pouquinho que a gente pode fazer pela gente que já vai fazer diferença, eu acho que no nosso dia a dia. Mas dentro da maternidade eu enxergo que existem 2 mães. Existem as mães da pandemia e existem as outras, as demais. Porque as mães da pandemia foram muito guerreiras. Porque quando um filho nasce, a minha menina nasceu, e eu sou cachorreira, gateira, eu amo animais. Eu sou de minha cachorra lamber minha boca e eu lamber, eu deixar. Quando minha filha nasceu, eu parei. Quando minha filha nasceu, eu não queria deixar minha cachorra subir na cama. Eu fiquei, será que ela pode subir na cama ainda, meu Deus? Isso eu fazia a vida inteira. Aí, desde criança, minha mãe também me criou assim. E aí eu ficava, ai meu Deus, será que isso tá certo? Minha filha teve com 2 meses Covid. Eu quase, meu mundo caiu. Então, imagina uma mãe que tem um filho, que é nesse momento que a gente fica, isso pode, isso não pode, será que tá certo? Será que isso vai fazer bem? Será que isso não vai? Vivendo uma pandemia, sem ter rede de apoio. Porque você vê família. Sem ter rede de apoio. No mercado. Então foi muito difícil pra mim. E eu demorei a entender, assim, que eu poderia pegar tudo aquilo ruim que eu tava sentindo, aceitar, falar, beleza, eu tô sentindo isso aqui, mas dentro do que eu tô sentindo, o que eu posso fazer pra mim? Eu acho que é isso que falta, as pessoas entenderem, olhar assim, dentro da minha realidade, das minhas possibilidades, o que eu posso fazer? E sempre tem uma coisa que dá pra gente fazer, pra gente melhorar, olhar mais pra gente e cuidar da gente, ficar feliz daí com o espelho também, feliz com os nossos comportamentos. Eu acho que isso traz uma leveza diferente pra maternidade, né? Eu costumo dizer que as pessoas dividem o ser humano, falam mente, corpo e espírito. Não, a gente não é dividido, a gente é uma coisa só. Então, você pode estar muito bem, a cabeça está muito boa, você acha que tá tudo certo e tal, mas você olha pro espelho e você não se gosta. Você não se ama, você não se acha bonita, você não se acha elegante, qualquer roupa que você coloca não tá legal. Isso afeta o seu psicológico. Isso vai afetar as outras partes da sua vida, vai afetar seu trabalho, seus relacionamentos. Então não tem como você dividir. Não existe o espiritual, o físico. Eu tô bem emocionalmente, mas tô odiando o meu corpo. Isso não existe. Não existe. É tudo uma coisa só. A gente é um ser, nós somos seres únicos, a gente é como é que eu posso dizer? Que palavra que eu posso usar?
Nós somos seres únicos. E a gente tem muitas coisas dentro da gente que fazem a gente ser a gente. Então, se você tiver com um desses pontinhos está muito mal resolvido, o resto vai ficar mal resolvido também. Pinga em toda, respinga, né, nas outras áreas. Então, para de achar que o físico é supérfluo, para de achar que o que você vê no espelho é futilidade. Tá bem com o seu corpo, gostar do que você vê no espelho não é futilidade. Isso influencia todas as outras partes da sua vida. Perfeito, maravilhoso. Você pensa em ter o segundo filho? Eu penso, mas eu tenho 39 anos, esse ano eu faço 40. Tem 39 anos? Eu tenho. Esse ano eu faço 40. Precisa ser conservada aí. Quanto você tem, Isa? 34. 34. Foi semana passada, eu já quase falei 33, foi semana passada 34. E a minha gravidez é de risco, então tem aquela coisa. Minha neném pede muito colo ainda, eu ainda amamento. Eu amo ser mãe, eu amo contato, eu amo estar junto, eu amo carregar no colo, eu amo... E aí eu fico pensando, poxa, se eu tiver que ficar deitada na minha gestação na próxima... Meu médico já falou que eu vou ter. Então ele falou, olha, já se programe, porque você vai ter que fazer repouso. E aí se ela pedir colo, como é que eu vou fazer? Eu vou ficar muito mal. Então eu acho que eu sou uma pessoa muito metódica com as coisas. A organização bate, respinga em mim até nessa parte. Então eu fico pensando, se eu tiver filho agora e eu não puder dar o colo que minha filha, outro filho, né? E eu não puder dar o colo que minha filha pedir, eu vou ficar muito mal. Eu não quero ficar muito mal. Então quando ela tiver uns 4 aninhos mais independente, aí eu vou falar pra Deus de novo, que nem foi da outra vez. Deus, ó, tô aqui, se quiser, manda. Maravilhosa. Carol, muito obrigada pela conversa, pelo papo. Adorei saber mais de você nessa área. E, meninas, conheçam, né, os programas da Carol. Se inspirem, né? Não usem o conteúdo para se comparar, porque vai olhar e falar, eu não vou conseguir ficar com o corpo dela. A gente não precisa ficar com o corpo dela. A gente precisa ficar com o nosso corpo na nossa melhor versão. Exatamente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E conheçam ali, sigam ela. É Carol Borba mesmo, né? No Instagram tá Carol Borba 1. No YouTube você me acha no Carol Borba, só digitar Carol Borba já aparece. E nos meus treinos, que é a plataforma de treinos fechados, que tem o Power HIIT, que é esse de 12 minutinhos, tem o treino para ganho de massa magra, tem para vários objetivos, para vários níveis de condicionamento. É www.treinospower.com.br. Muito obrigada, Obrigada, Carol. Isa.